Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Loungecast. E nesse episódio nós vamos falar de um assunto que causa muita confusão entre cliente comprador, cliente vendedor e até mesmo dos corretores, que são os regimes de bens dos casais. E para falar de um tema tão complexo, mais uma vez eu trago o Wendel Salomão, escrevente do Quarto Cartório aqui de Ribeirão Preto. Wendel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Olá pessoal, mais uma vez eu também agradeço o convite, sempre muito feliz de estar com vocês. Eu sou o Wendel Salomão, do Quarto Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Sigam-me nas redes sociais caso queiram mais informações, o Wendel Salomão, ou do cartório, Quarto Tabelião de Notas de Ribeirão Preto. Vitor, vamos falar de mais um assunto gostoso? Vamos lá que esse é cabeludo. Né? Mas... esse dá briga, da discussão. Bom, eu acho que é importante a gente começar do começo. Né? Vamos primeiro discriminar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quais são os regimes de bens que existem hoje aí. Sim. Hoje o ser humano, qualquer cidadão brasileiro, ou não também, porque uma pessoa do exterior ele também pode se casar no Brasil e se sujeitar às leis brasileiras. Nós temos 4 regimes de bens principais. Por que principais? Porque deles saem os pactos e eu posso até... Aí agora, no mundo jurídico, vão me entender, brincar com os regimes de bens quando eu entro no pacto antinupcial, formar até novos regimes de bens que não terão nomes, porém terão regimentos específicos do casal. O primeiro é o parcial de bens, o segundo é o universal, o terceiro é separação de bens, que aí ele tem 2 leques, 2 viés, e o final é a participação final dos aquestos. Então são 4 regimes de bens aí no Brasil que nós temos para tratar, e basicamente... de um modo bem gostoso aí, que vocês entendam facilmente, o parcial de bens. Data do casamento para frente, tudo que adquiriu onerosamente é do casal meio a meio. Comprou, vendeu, imóveis, móveis, fazenda, caminhão, avião, o que for, é meio a meio do casal. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum, esse não depende de documento adicional nenhum. Eu vou até um cartório de casamento e peço para casar. É esse o regime de bens que vai entrar. Bens adquiridos nesse regime da comunhão parcial de bens gratuitamente, ou seja, doação, ganhou na Mega Sena, herança, é verdade, bens gratuitos que vieram gratuitamente, eles não participam da divisão entre o casal. Ô Wendel, uma pergunta. Como que então, por exemplo, se o bem foi adquirido de forma onerosa ou gratuitamente, como que eu consigo, né, numa eventual separação, num divórcio, como que eu consigo provar primeiro a origem desse... É o lastro do imposto de renda. Daí a tamanha importância desse dinheiro ele está entrando e saindo de forma legal, porque ali já vai ser a prova. O segundo é a forma de aquisição, a escritura. Se é um inventário, é gratuito, eu ganhei de uma herança. Se é uma doação, eu ganhei de uma doação, alguém me deu, um pai, uma mãe, um tio, um sobrinho, eu ganhei. Se é um sorteio... ganhou um carro no shopping, ganhou na Mega Sena, esse dinheiro vai entrar no seu IR declarado que foi pelo sorteio. Então tudo isso são formas, e por isso tão importante estar no IR, de que vai separar o patrimônio. Os bens que são adquiridos onerosamente, aí houve pagamento. Então houve aquisição onerosa. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu comprei algo estando junto com o casal, dinheiro deles, e aí... é fácil provar essa aquisição pelos documentos ou de compra do veículo, ou de compra do bem, ou da escritura, de que houve pagamento em comum na época do casamento e por isso, então, os dois têm direito. Patrimônios antes, que foram adquiridos onerosamente, mas antes da união, esses também não são divididos entre eles. Porém, eu comprei antes, vendi e comprei um novo imóvel e estou casado, aí é importantíssimo lembrar disso na época da escritura pública, para o cartório já colocar essa declaração da onde está vindo esse dinheiro, para dizer que, olha, mesmo sendo oneroso, mesmo sendo uma venda e compra, ainda é bem exclusivo de fulano ou beltrano, porque esse dinheiro veio da aquisição de tal bem, então, de tal lugar. Então, por exemplo, eu tinha um imóvel quando eu era solteiro. Sim. Casei, vendi esse imóvel como parte de pagamento para comprar um outro. Sim. Para morar ali com a minha esposa. Sim. Essa situação que você está falando. Essa situação. E eu posso me beneficiar dela para manter ainda a minha participação maior na aquisição, para dizer, olha,
Aqui é de nós dois, mas esse X aqui, ó, um exemplo, esse 100 mil, esses 200 mil que está entrando, ele está vindo de lá de trás, então eu tenho direito a maior nesse apartamento, ou nessa casa, ou nesse imóvel, do que a minha esposa, porque eu tenho dinheiro vindo também de aquisição antes do casamento. Porque isso é muito importante, porque a gente sabe que na prática, muitas vezes, Sim. Eu conheço muitos casos que a gente consegue resolver de forma muito amigável. Sim. Né? Os dois têm consciência, não, realmente, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Mas a gente sabe que na prática, algumas vezes, não é isso que acontece. Exato. Existe sentimento, existe emoção e muitas vezes uma das partes quer adquirir coisas que não são do seu direito e começa aquela brigaiada. Exato. Então é muito importante, para garantir a segurança... Ao longo da vida do casal, isso tudo está muito bem delineado. Que é o imposto de renda, que é a gente está falando de coisas onerosas, que é o mais comum. Sim. Imposto de renda protege. É um dos que mais protege, porque você está ali lastro de entrada e saída de caixa de dinheiro. Bacana. Tá? Então, esse regime é o parcial. Depois nós temos o universal, que é fácil, tudo é de todo mundo. Eu sempre brinco, o que é meu é seu, o que é dela, o que é dele é dele, enfim, é tudo dos dois, inclusive herança e bens gratuitos. Então, tudo que entrar para o casal é meio a meio. Tá. Independente de circunstância, meio a meio. Mas para esse tipo de regime eu preciso fazer um pacto antinupcial. É um documento que antecede o casamento de escolha de bens. Já não é tão simples igual ao parcial, que eu chego no cartório de casamento e determino o casamento. Não, você vai chegar no cartório de casamento, vai dizer que você quer mudar as regras do casamento, para isso ele vai te pedir para procurar um outro cartório para fazer esse contrato entre o casal, e aí eu voltar ao cartório de casamento e dizer, olha, não vai ser parcial, vai ser comunhão universal de bens. Tá? E esse regime é fácil, como eu te disse, porque tudo é de todo mundo. Nós vamos para um terceiro regime que também é mais simples, porque é a separação total de bens. Nada comunica, nem dívidas, nem nada. Lembrando, no universal e no parcial tem as dívidas dívidas durante o casamento são meio a meio, no parcial. No universal, as dívidas do casal é tudo dos dois, antes, durante e depois. E no de separação de bens, nada é comunicado, tá? A não ser que as partes queiram, mas nada é em regra. Então, o que é meu, o que é dela, o que é dele, enfim. Não se comunica o patrimônio, dívidas, nada entra. A não ser que eu queira. Nós somos casados, vamos adquirir um patrimônio juntos? Vamos. Qual a porcentagem? Que aí eu vou ter até que dizer a porcentagem. Um é 30, o outro é 70, ou é meio a meio. Mas aí é uma liberalidade, uma contratação mesmo de que mantém-se aquela decisão daquela porcentagem. Então continua separado. Olha, eu só tenho direito a X% daquele imóvel. Além do meu casamento e separação, quando eu comprei... E como eu faço isso? Tudo no cartório. Tudo no cartório. Tudo na hora da escritura. aquisição do imóvel, Tá. Então o imóvel, na hora de descrever lá, as prenotações, vai estar descritas as porcentagens. Exato. De cada um. E agora uma vírgula bem grande, adentrando aí no mundo jurídico mais aguçado. Existem dois regimes de separação de bens. O total com pacto, que é o primeiro que eu falei, que é o mais comum, o pessoal faz um pacto, nada de ninguém. Mas existe o de separação de bens forçado. O que seria uma separação de bens forçado? Idosos casando, menores de idade casando, circunstâncias que estão na lei que me obrigam a casar no regime de separação de bens. Quando eu sou obrigado a casar nesse regime, ele não funciona igual a separação de bens por pacto, que nada comunica. Esse ele comunica, súmula 377 do STF, ele equipara ao parcial de bens. Então é um alerta muito grande para corretor, imobiliário, advogado, amigos, conhecidos. Casou em separação de bens? Ok, vamos para a segunda análise. Teve pacto antinupcial? Ok, mantém separação de bens. Não teve pacto antinupcial, foi forçado a casar naquele regime, porque a lei obrigou, volta às regras do parcial de bens. Entendi. O que é o parcial de bens? Meio a meio durante o relacionamento, o que teve antes não comunica, o que foi herança ou título gratuito, ganhou, doação, também não Virou comunica. Virou parcial de então, bens. Idosos e menores de idade. Menores de idade, tem mais umas outras circunstâncias na lei específicas que te obrigam a casar naquele regime. Entendi. Então, idosos menores de idade, resumidamente, casam em separação de bens, porém com o regime do parcial. Exatamente. O nome está lá, separação legal. Mas é que legal é porque ele vai para o parcial. Tá. Bacana. Então, um alerta muito grande. Por fim, nós temos o último e o menos utilizado, porque
Nem os grandes juristas ainda sabem utilizar esse regime de bens, tanto que ele não é falado, ele não é explorado, porque há muitas dúvidas da utilização dele, que chama participação final dos aquestos. Ele também funciona por pacto, ele também pode ser regido por divisão de bens, mas basicamente o que ele fala? Que o casal vai fazer um contrato e dizer como vai ser, eles vão escolher. Eles vão escolher. Wendel, mas como assim eles vão escolher? Vou te dar um exemplo bem doido, mas que pode acontecer. Olha, aquisições até 500 mil reais é meio a meio. Passou de 500 mil reais, o casal vai decidir a participação. Olha só, é uma liberalidade total de contratação entre o casal. Personalizada. Personalizada. E mais do que isso, se houver um divórcio ou uma separação, eles voltam a negociar também isso no final. Por isso que chama participação final dos aquestos. Se houver uma separação ou divórcio, no final nós vamos decidir o que é de cada ali. Já vai reger isso desde o começo. Olha, no final vai ser assim, durante vai ser assim, e assim é bem difícil de trabalhar nele, porque a pessoa, o casal ele precisa ter um dinamismo jurídico muito forte para trabalhar nisso. Por isso que é tão pouco utilizado, tão pouco dito no mundo. Agora, um que é muito comum, que a gente recebe bastante aqui na imobiliária, que sempre pergunta, que é a união estável. Sim, esse é o então, grande qual dilema. que é a dúvida? Vitor, eu tenho uma união estável com fulano, ou com fulano. Ele precisa constar na escritura? Como que funciona a união estável? Hoje a legislação ela pende para 3 momentos. O primeiro, a união estável ela não é um regime de bens. A união estável é uma situação que o casal decidiu estar. Então, a união estável não muda o estado civil. Se eu sou solteiro e tenho uma união estável, eu continuo solteiro, porém numa união estável. Eu devo satisfação a alguém. É isso, basicamente é isso. Então, o primeiro fato a ser considerado é isso. O estado civil da parte não mudou, porém eu entrei numa situação em que eu devo satisfação. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu devo satisfação? Porque essa pessoa ela tem que assinar a escritura, ela tem que concordar com essas transações para não correr risco de má fé entre as partes, né? Ou ganho ou lucro aí evidente maior de um do que do outro, de uma situação não regulamentada. Porque o casamento ele é regulamentado, a união estável não é. Não é até certo ponto, porque hoje eu também tenho como registrá-la. A partir do momento que eu registrei, aí eu entro para as normas do casamento idênticas. Então, a união estável, né, não registrada nesse primeiro aqui é bastante comum. É bastante comum e o aconselho é que as partes assinem. Tá, então, exatamente. Eu comprei um imóvel, eu tenho uma união estável não registrada. Sim. A minha parceira, né, ela tem que assinar só como anuente, concordando com a escritura pública. Mas ela não entra na escritura. Não entra, vírgula, porque se ela declarar que houve participação dela ali, ela também tem o direito de entrar. Entendeu? Por isso que já a lei chama ela para ela concordar. Porque ela vai concordar dizendo eu não tenho participação, ou ela vai dizer eu tenho participação. Tá? Então a união estável está aí. Na união estável, eu posso escolher igual ao casamento, qualquer regime. Então eu posso ter uma união estável parcial, eu posso ter uma união estável separação, eu posso ter uma união estável universal. Então a união estável dá essa flexibilidade igual ao casamento. O que muda é que na união estável não muda o meu estado civil. Tá. Eu tenho uma união estável, registrada bonitinha, mas eu continuo sendo solteiro. Se eu cancelar ela, se eu revogar, desfazer ela, eu continuo sendo solteiro. Diferente do casamento. Se eu divorciar, eu sou divorciado, nunca mais solteiro. Entendi. Porque esse é um tema muito importante, porque a gente que está sempre envolvido em transações imobiliárias, e o Wendel também, né, no cartório, a gente está falando de ser humano. Então é muito importante entender, e obviamente é um tema muito extenso, muito complexo. A gente tentou trazer aqui isso de uma forma simples e acessível. Por isso que os contatos do Wendel estão aqui na descrição. De repente, quem quiser aprofundar, tirar um pouco mais de dúvida, de repente algum caso específico, porque esses casos, pelo que eu entendi, eles têm muita particularidade. Muita, é incrível. Isso que eu estou te passando é 0,5% de tudo que eu posso te dizer. É muito particular caso a caso. O que as partes determinaram e escolheram para elas, na união estável, no casamento, no pacto, o regime de bens, tudo isso vai mudando. Então, se alguém tem alguma dúvida, o que você aconselha? Procura um escrevente. Procura um cartório para tirar suas dúvidas e saber se o seu cônjuge tem direito ou não, se ele tem que assinar ou não, se tem que concordar com essa escritura ou não, ou se está comprando, então não vai assinar ninguém, ou se está vendendo, por que um vai assinar e o outro não. Então, procura saber. Primeiro, para não fazer errado. Segundo, para não incorrer em algum crime. E terceiro, no eventual
divórcio ou até mesmo sucessão, falecimento, não te trazer sérias complicações ali de resolução, porque você não soube reger a sua vida em comum jurídica. Perfeito. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu estou sempre agradecido e disponível para as próximas, para a gente poder conversar mais. Vamos para cima. Valeu, Um abraço, até os próximos episódios.